Boa tarde. Quinta-feira, 29 de janeiro, está no ar mais uma edição do Jornal Social com as principais notícias do Brasil e do mundo. Prazo de inscrição para concorrer às bolsas do ProUni termina nesta quinta-feira. São oferecidas 213 mil bolsas de estudos em instituições particulares. O prazo para inscrição na primeira edição de 2015 do programa Universidade para Todos, o ProUni, termina às 23h59 desta quinta-feira. As inscrições devem ser feitas no site do ProUni. Mais de 1,2 milhões de pessoas já se inscreveram. A Jordânia sinalizou que pode libertar uma terrorista iraquiana para ter de volta o piloto que está sequestrado pelo Estado Islâmico. Agora não se sabe como vai ser feita essa troca, mas ela tem que acontecer logo, porque Mariana Aldana, os Estados Islâmicos deu um prazo até o pôr do sol de hoje para que a iraquiana seja libertada, ou seja, descontando o fuso horário do horário agora aqui, esse prazo vai expirar em 7 horas, né? Bom dia para você que está em Kuala Lumpur. Bom dia a você, bom dia a todos. Através das negociações do governo do Japão e do governo da Jordânia, as autoridades desses dois países conseguiram ganhar aí mais algumas horas. Mas o Estado Islâmico exige que essa troca aconteça na fronteira com a Turquia, exatamente ao pôr do sol, nem um minuto depois. E essas novas exigências, elas foram divulgadas pelos terroristas em mais uma gravação. Novamente, o que aparece é a voz do jornalista japonês Kenji Goto, e ele diz, então, que se essa troca não acontecer da maneira exatamente que o Estado Islâmico sugere, o piloto jordaniano não continuará sequestrado, ele será executado. Ainda não está claro, no entanto, se essa troca envolve tanto o japonês quanto o jordaniano, ou se essa troca de prisioneiros envolve apenas um deles. De qualquer forma, as próximas horas vão ser muito tensas por aqui. Os responsáveis pelas investigações da Operação Lava Jato acreditam que vai ser possível trazer de volta para os cofres públicos R$500 bilhão em dinheiro e imóveis dos acusados. O patrimônio dos envolvidos com os desvios milionários na Petrobras já está mapeado, inclusive fora do Brasil. Os investigadores já fecharam acordos de cooperação com 12 países, entre eles Suíça, Holanda e Estados Unidos. E garantem que será possível trazer de volta aos cofres públicos R$500 bilhão em imóveis e dinheiro. Os investigadores já estiveram 2 vezes na Suíça em busca de provas sobre as transferências bancárias feitas por construtoras a políticos, empreiteiros, ex-diretores da Petrobras e ao doleiro Alberto Youssef. Dinheiro descrito em 12 delações premiadas. O coordenador da Força Tarefa diz que sem delações como a do doleiro, seria impossível recuperar um valor tão alto. Certamente que, sem essas delações, no modo como foram praticados os crimes, ou não se descobririam os fatos, ou certamente demoraríamos décadas para descobrir, e aí nós teríamos o Instituto da Prescrição inviabilizando a punição dos responsáveis. Sobre os políticos citados nas delações, a Força Tarefa ainda está decidindo quem será denunciado por participação comprovada nos desvios, quem será alvo de inquérito para aprofundar as investigações e quais casos serão arquivados. Os procuradores podem pedir ainda buscas, quebras de sigilo e depoimentos. Caberá ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, decidir sobre os pedidos. A Justiça determinou a quebra do sigilo fiscal e bancário e o bloqueio dos bens do ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, e dos outros 7 funcionários da empresa e também da construtora Andrade Gutierrez. O pedido foi feito pelo Ministério Público, que alegou prejuízo de R$32 milhões na contratação da empreiteira pela Petrobras. Os contratos eram para obras em 2 centros de pesquisas no Rio de Janeiro. Indícios de irregularidade vão desde a colocação no mercado de uma contratação que não está madura, com base em projetos ineficazes ou sem um planejamento adequado. Depois que essas obras iniciam, por conta dessas falhas no planejamento e da prematuridade de se colocar para o mercado, né, a contratação em mercado, acabam sendo firmados diversos outros aditivos que vão aumentando sobremaneira o valor inicial planejado para aquela obra. Sérgio Gabrielli disse em nota que não foi informado da decisão e que não teme qualquer investigação. Andrade Gutierrez afirmou que todos os contratos com a Petrobras foram realizados dentro dos processos legais. A Petrobras ainda não se pronunciou sobre a decisão.
Em discurso na abertura da terceira cúpula na Comunidade de Estados Americanos em San José, na Costa Rica, a presidente Dilma Rousseff comemorou a reaproximação entre Estados Unidos e Cuba. Recentemente presenciamos um fato de transcendência histórica. O anúncio da normalização das relações diplomáticas entre Cuba e os Estados Unidos. Assim, começa a se retirar da cena latino-americana e caribenha o último resquício da Guerra Fria em nossa região. Mais uma vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. Um ciclista foi baleado em Niterói, na região metropolitana do Rio, depois que bandidos estavam no carro roubado reagiram a uma abordagem da polícia. Os criminosos fugiram. O ciclista foi atingido de raspão no ombro e levado para o hospital. De acordo com a polícia, ele não corre risco de morrer. Com este último caso, sobe para 14 o número de vítimas de bala perdida no estado do Rio nas últimas 2 semanas. A comissão indonésia que investiga a causa do acidente da AirAsian, que matou 162 pessoas no fim de dezembro do ano passado, divulgou uma série de conclusões sobre a queda do avião. Em entrevista coletiva em Jacarta, os investigadores afirmaram que pouco antes da queda do avião, ele tinha perfeitas condições de voo. Segundo a comissão, os tripulantes do avião eram aptos e certificados para comandá-lo. O chefe da equipe de investigação ressaltou que as gravações encontradas nas caixas pretas revelaram informações importantes sobre o que aconteceu nos momentos que antecederam o acidente. Ainda de acordo com ele, no momento da queda, o copiloto estava no comando do avião. Bombeiros combateram ontem à noite um grande incêndio num edifício de 3 andares em São Francisco, nos Estados Unidos. No prédio havia residências e também escritórios. Os bombeiros conseguiram entrar no edifício e resgataram 5 pessoas. Uma delas morreu e as outras 4 estão hospitalizadas. E esta edição do Jornal Social vai ficando por aqui. Mais informações a qualquer momento durante a nossa programação nas redes sociais. Uma boa tarde para você. A gente tem um novo encontro amanhã.